Chinim, professor Nereu Grabalos, o grão-mestre Nereu, fez um importante trabalho aqui, fundamental aqui no Distrito Federal, na implementação do Shaolin do Norte. O Nereu era discípulo do mestre Shan, de São Paulo, né? É um mestre chinês de Shaolin do Norte que ele veio parar no Brasil com a diáspora chinesa, na época do Mao Tse-tung, que Mao Tse-tung, como um estadista da época, né, o Zeitgeist, ele foi muito próspero para muita gente, que muita gente teve acesso ao Kung Fu, porque ele padronizou o Kung Fu nacionalmente, que nem era o Karatê, por exemplo, ali na Ásia. Antes era tudo ortodoxo, era estilo da família tal, estilo da águia, estilo do boxe, do bêbado, forma do louva-a-Deus. Então não havia uma unidade nacional na China. O Mao Tse-tung teve esse mérito porque ele modernizou o esporte na China. Pegou métodos modernos de educação física da Alemanha, por exemplo, entre outros. Nesse contexto, nosso mestre estava na China, ele seria dizimado pelo Mao Tse-tung, porque como um grande estadista ele foi bom por um lado e por outro lado não foi muito bom. Aí ele veio parar no Brasil, esse episódio mundialmente é a diáspora chinesa, quando o conhecimento da China se espalhou para o mundo. Cultura, Feng Shui, várias coisas, inúmeras, mas eu estou focado só no Kung Fu. Nesse caso é o Shaolin do Norte, tanto é que já veio delegação da China condecorar ele, né, com uma graduação máxima para estudar o próprio estilo Shaolin do Norte que se perdeu na China, se extinguiu. E a gente teve esse mérito aqui no Brasil. O Brasil é referência nas Américas, tanto é que a própria China deu uma área oficial de Sandai e Taolu para o Brasil, porque ela pensa geograficamente, como as Américas, né? Ela não pensa como Venezuela, a Argentina, ela vê que o Brasil atende melhor a região, Sul-América. Ele faleceu recentemente, né? E o filho dele, Thomas Chan, dá continuidade ao trabalho do pai lá em São Paulo. O mestre Nereu tem uma história meio polêmica, porque tem muito disse-me-disse, é nada oficial, né? É um assunto espinhoso que todo mundo evita tratar, que envolve ameaça de morte, intimidação com arma. Então vamos contextualizar. O mestre Nereu falava assim: como é que eu vou chegar nesses caras aí com esse pijaminha de Kung Fu? Como é que eu vou chegar nesses caras aí com pijaminha de Kung Fu? Como é que eles vão me respeitar? Eles só vão me respeitar com eu quebrando a cara deles, né? Quando eu quebro a cara deles, só assim eles me respeitam. Que, para você entender o contexto da época, 1980, era muito banditismo nas artes marciais. Essa herança triste ainda que está se extinguindo. Bandido era policial, bandido. Era um contexto muito barra pesada na época. Culturalmente também, um aluno mais fraco, um outro batia no outro, fazia bullying, né? Machucava de propósito, perdia aluno porque esse aluno nunca mais voltava por causa de outro aluno. O mestre era mal encarado. Isso é até um dos critérios que eu gosto hoje para escolher um professor. Escolher uma academia para eu treinar. Se a foto da turma é todo mundo legal ou se é todo mundo mal encarado. Então, essa história polêmica dele, então eu já vou me precaver, né? Foi mais de 30 anos que se passou essa suposta história. Se fosse um crime, por exemplo, de homicídio, já teria prescrevido, a gente poderia tornar isso público sem ninguém correr risco de ser processado. O próprio Kung Fu se apoia da mitologia, dos fatos históricos e da competição, né? Então, esse disse-me-disse tem seu valor também como mitologia, se soma. Aí vamos lá para a história. A polêmica é a seguinte: um aluno do Nereu ia lutar contra o aluno de outro professor de uma academia da Asa Norte. Aí teve uma intimidação com a arma de fogo, que se ele ganhasse ou perdesse, não interessa, é irrelevante nesse momento, ia ter morte, né? E teve essa luta, supostamente o aluno do Nereu ganhou, aí teve essas ameaças de morte, aí conta dessa história teve que se mudar, né? E foi para São Paulo. Chegou até a ser presidente, fez um trabalho importante com os atletas da época. Ele é da geração do Eduardo Fujihira, por exemplo. O contexto era de ganguismo das academias, eu peguei isso. Estimulava-se a rivalidade entre as torcidas, né? No caso entre as equipes. Era barra pesada. Você ter uma ideia, o contexto da época, a gente pode citar, por exemplo, Divino 45 e Mário Eugênio. Era exatamente esse contexto.
Esse sistema vigente de ganguismo que imperava nas artes marciais que Nereu viveu só começou a mudar a partir do homicídio do Marco Antônio Velasco em meados da década de 1990, que foi o marco divisor de quando acabou essa cultura mais barra pesada das artes marciais aqui no Distrito Federal.